Gravação iniciada, presidente. Obrigada, Isaías, conselheiros, ilustre procuradora, bom dia, ainda estamos no bom dia, vamos dar continuidade à nossa sessão da parte da manhã, do dia 7 de abril, iniciando agora pelo número 38 da pauta, com os planos recorrente, construção, projeto, planejamento limitado, interessado fazendo a nacional, de relatoria da conselheira Edeli. Então, doutora Edeli, quando a senhora estiver pronta, fique à vontade aí para iniciar. Aqui, recurso especial da contribuinte contra... faltou o número do acórdão. Contra o acórdão que negou o provimento ao recurso voluntário, porque sob a justificativa de que a DCTF é a confissão de dívida. Então, não tem como... É semelhante, né, ao anterior, mas cada caso é um caso, né, os erros são sempre diferentes, aí temos posturas das instâncias de forma diferente. Então, aqui, DECOMP, pagamento devido ao maior de CSL, janeiro de 2002, objeto de despacho decisório de não homologação, porque o DARF estava vinculado a débito declarado no período, a autoridade julgadora de primeira instância afirmou improcedente a manifestação de inconformidade, porque o contribuinte alegou erro na informação da natureza do crédito na DECOMP, que seria de saldo negativo de CSL 2002. Registrou aquela autoridade, primeiramente, a impossibilidade de retificação de DECOMP após a emissão de despacho decisório, e ainda que superada a vedação, garantiu a inexistência, e ainda que superada a vedação, garantiu a inexistência de saldo negativo no CSL no período, porque as antecipações confirmadas que se mostraram insuficientes para formar o indébito. Então, ela já traz aqui uma análise alternativa do saldo negativo. O colegiado, a qual, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário, além de endossar a decisão de primeira instância, diante da alegação de erro no preenchimento da DCTF das antecipações apuradas, porque quando a DRJ diz que não teria saldo negativo de qualquer forma, e não recurso voluntário, ele vem alegar que ele também errou a DCTF na hora de informar as antecipações, porque tinha antecipações compensadas com saldo negativo de períodos anteriores que não estavam informadas na DCTF. E aí vem a argumentação de prática, a DCTF é confissão de dívida, que se não retifica a DCTF. Então, aqui a gente tem as duas coisas, o erro da natureza do crédito na DECOMP e o erro na DCTF. Então, a objeção é de retificação das duas. O contribuinte opôs embargos, alegando contradição, omissão, faltou aqui a informação de qual foi. Os embargos foram rejeitados porque o fundamento para a necessidade de retificação do DCTF apenas complementaria os argumentos de primeira instância, não haveria necessidade de refutar todas as alegações de defesa, e a parte transcrita do parecer deixa claro que o colegiado entendeu não ser possível reconhecer o indébito sem a retificação da DCTF. E aí vem a divergência, né, pautada aí nos paradigmas que fazem a análise com base no parecer normativo, que fazem prevalecer a verdade material, apesar da DCTF estar errada. Aqui, erro material, então, cada paradigma enfrenta uma parcela do problema, né? Mas dá consequência a isso. Recurso especial, aí a contribuinte vem descrevendo o erro dela, invocando aí os atos normativos. Vou pular, não vou proceder à leitura. E a Procuradoria defende a estabilidade das relações no momento da apresentação das declarações, a impossibilidade de reconhecimento sem retificação tempestiva, né, a necessidade de segurança em relação ao direito creditório para fins de compensação, e distribuição de ônus da prova na compensação, todas essas objeções aí bem extensas da Procuradoria. Mas, passando ao voto, onde eu sintetizo novamente as questões, o voto condutor do paradigma 1301.003.956, né, tratou de situação, transcrito aí, tratou de situação semelhante, porque em ambos os casos apreciou-se a alegação de erro de preenchimento na PERDECOMP ou DCTF. Nas duas situações, os interessados juntaram elementos para comprovar o erro no preenchimento das declarações,
A divergência se caracteriza diante dos resultados comparados, enquanto no recorrido o colegiado considerou imprescindível a observância da forma, ou seja, a apresentação tempestiva desse CTF retificador em detrimento dos elementos de prova apresentados no paradigma, decidiu-se acolhê-los para que prevalecesse a verdade material. Então, recurso conhecido. No mérito, o debate circunscreve-se a decidir se somente é possível admitir que houve erro no preenchimento da DECOMP por meio de informações prestadas em DCTF retificador, ou se, por outro lado, admite-se a prova do erro pelos registros contábeis juntados ao recurso voluntário. A contribuinte apresentou o DECOMP, informando como origem do crédito recolhimento indevido de CSL, destinado à liquidação de estimativa de IRPJ, de 2006, em manifestação de conformidade, alegou que o crédito originou-se de saldo negativo, e que esse saldo apresenta-se desde o ano de 99 e prossegue até 2002, conforme DIPJs. Assim, haveria erro material no preenchimento da PERDECOMP, existindo de fato o crédito em favor do contribuinte. A autoridade julgadora de primeira instância registrou a impossibilidade de retificar a DECOMP após a emissão do despacho decisório, acrescentando que pesquisas realizadas nos sistemas internos confirmaram a declaração em DCTF e o recolhimento de antecipações de 15 mil, valor insuficiente para gerar o saldo negativo, no período, de forma que o resultado do ajuste anual 2002 não seria saldo negativo no valor de 1.800, conforme informado na DIPJ, do ano calendário 2002, mas sim saldo de CSL a pagar no montante de 11.889. Já em recurso voluntário, a contribuinte apresentou documentos para demonstrar que também teria cometido erro no preenchimento da DCTF, pois deixou de informar nos referidos instrumentos as compensações promovidas na contabilidade de estimativas de 2000 e 2002 com saldo negativo de 99 e 2000, juntando ao recurso cópias do valor diário, razão e demonstrativos de valores compensados. Em embargos, apontou a omissão na apreciação desses documentos, conforme transcrito. Assim, ao manifestar sua inconformidade, a contribuinte justificou a indicação errônea como origem do crédito no DARF alocado, estabelecendo que o indébito decorreria de saldo negativo. Declarada improcedente sua defesa em primeira instância, confrontou seus argumentos, acrescentando em recurso voluntário que teria equivocadamente deixado de informar a DCTF, estimativa de janeiro e outras, que teriam sido compensadas com saldo negativo em períodos anteriores, juntando provas da apuração do indébito em 2002, mas o colegiado da qual deixou de apreciá-la sob a premissa de que deveria prevalecer a informação consignada em DCTF, dado seu caráter de confissão de dívida e existência de retificação. E aí, qual que é, aqui a gente admite, os precedentes citados aqui admitem a correção de inexatidões materiais, né, são os mesmos mencionados antes. Passando na frente, depois da transcrição deles. Vamos para a conclusão do caso. Nestes autos, a contribuinte também se equivocou ao consignar a DECOMP em débitos de estimativa ao invés de saldo negativo do mesmo ano calendário. Assim, as características do DARF informado como origem do indébito na DECOMP evidenciam que não houve mudança do direito creditário, sendo sua natureza de saldo negativo 2002. Veja só, estou admitindo a mudança do saldo negativo do crédito de pagamento indevido de estimativa de janeiro de 2002 para saldo negativo de 2002. Ele menciona que tem saldos negativos acumulados desde 99, mas aí ele vai ter que provar que esses saldos negativos se converteram em estimativas de 2002 para compor o saldo negativo de 2002. O que eu estou demandando é que o direito creditório dele seja analisado como saldo negativo de 2002. Eu não estou permitindo que ele altere a natureza de modo a contemplar todo o saldo negativo que ele diz ter desde 99. E é o que ele está afirmando desde a primeira manifestação, que o saldo negativo teria outra natureza. Observe-se apenas que nessa instância especial de solução de dissídios jurisprudenciais não é possível análise de provas do preenchimento equivocado da DCTF, a justificar o erro da DECOMP, contudo, afirmando-se aqui a desnecessidade de retificação formal da DCTF para a superação da inexatidão material cometida no preenchimento da DECOMP, do que decorre a reforma do fundamento expresso na decisão recorrida, deve-se restituir os autos ao colegiado ACO para análise do direito creditório utilizado em compensação segundo seus reais contornos, indicados pela contribuinte mediante juntada de elementos em recurso voluntário para a confrontação da decisão de primeira instância.
Então, aqui, como a DRJ chegou a analisar o saldo negativo dele, a analisar o crédito subsidiariamente como saldo negativo, mas entendeu que não havia provas suficientes das antecipações, e ele trouxe essas provas em recurso voluntário, então a minha decisão é pelo retorno ao colegiado ACO, que eventualmente vai ter dificuldade, vai ter que demandar diligência. Eu só vou fazer um acréscimo aqui nesse parágrafo em que eu começo com nestes autos, para dizer que aqui a decisão é apenas de conversão da natureza do crédito, pagamento indevido para saldo negativo, né, e não de reconhecimento do saldo negativo dele acumulado desde 99 para a compensação feita aqui. Tá? Eu vou fazer esse acréscimo aqui, reconhecendo a inexatidão, que a inexatidão material se limita a isso. Então, é provimento parcial com retorno ao colegiado ACO. Ok. Matosinho, pode falar. É só uma dúvida para a Ideli, porque esse parágrafo, essa sequência do penúltimo parágrafo aqui, queria entender a extensão dela, dele. Contudo, afirmando-se a desnecessidade de retificação formal da DCTF para a superação da inexatidão material. Salvo engano, ao relatar, você disse que ele traz as provas de uma compensação de 99, 2000, sem informação em DCTF. É correto? Minha dúvida é, com isso que você está afirmando aqui, você está dizendo que não é necessária a DCTF para fins dessa... Então, está compreendido na decisão esse aspecto? Porque eu discordo dessa conclusão. Posso responder? Vou deixar isso expresso. As compensações são de mesma espécie em 2002, né? Vou consignar isso expressamente. A alegação dele de que ele teria quitado mais estimativas, muito embora eu não sei se devo fazer isso, porque eu estou retornando para o colegiado ACO apreciar as provas. Então, eu não estou decidindo, eu acho que nem poderíamos criar essa ressalva anterior. Tá? Eu acho que não posso, Matosinho, porque a gente já estaria antecipando um juízo aqui acerca da suficiência das provas. O colegiado ACO se recusou a analisar porque não foi retificada a DCTF. Agora, se você entender que ele... aí você está válida a decisão do colegiado ACO, porque a retificação da DCTF era essencial, no caso, para considerar, para que as compensações alegadas fossem admitidas. Se vocês compreenderem toda essa extensão, eu não tenho dúvida se poderíamos já resolver a questão com toda essa extensão. Matosinho, pode falar. Eu não sei se tem... a questão da retificação do STF está tanto no pedido, porque veja, tem dois aspectos da retificação do STF. Uma é em relação ao DARF original que foi apresentado. E aí fala em retificação. No outro é não apresentação do DCTF. Quanto à retificação, acho que pode e deve ser superada a decisão do colegiado, no sentido de reconhecer, independentemente da retificação. A outra, para mim, aí é analisando as provas das compensações que ela alega também possuir, aí eu não sei, entendo que não seria o caso, mas porque não é retificação, aí, na verdade, é não apresentação da DCTF naquele período, né? É uma questão da análise do procedimento de compensação relacionado ao período anterior a 2002. Então, eu entendo que essa parte poderia ficar fora, mas deixar claro que a retificação que você trata aqui é do período que ele pleiteou na DECOM. O problema é que esses acórdãos de litígios que se repetem muito nas turmas extraordinárias, eles vêm com uma argumentação padrão, né? Sem descer a essa análise específica. Aqui tem a alegação, sim, de que estou lendo o acórdão de recurso voluntário,
a contribuinte alegava que, na época, as compensações eram realizadas diretamente pela contribuinte ou na DCTF, né? Então, que o fato de ter deixado de declarar isso seria irrelevante. A DRJ decidiu que não tinha crédito, porque as estimativas eram insuficientes, e a resposta do voto condutor do acórdão recorrido, a recorrente, no caso, admite um erro de preenchimento do DCTF, que é reconhecidamente uma confissão de dívida, portanto, somente com a sua retificação é que é possível a Receita Federal reconhecer o novo débito, se quando for o caso. As alterações das informações prestadas na DCTF, nas hipóteses em que é admitida, é efetuada mediante a apresentação da DCTF retificadora. Parecer 3, é possível reconhecimento do crédito com base em provas e indícios sem a retificação da DCTF? Não, a DCTF é confissão de dívida, portanto, entendo como correta a decisão da DRJ e peço a devida vênia para ela aderir no artigo 50. A DRJ, deixa eu ver se ela coloca algo nesse sentido. Ela nem cogita, né, dessa questão da DCTF de existir estimativas compensadas não informadas em DCTF, porque isso não foi alegado para eles simplesmente consideraram os pagamentos e isso foi insuficiente para a formação de um saldo negativo. E aí essa alegação vem de que, olha, eu errei na DCTF porque eu tinha outras estimativas para informar. E nem se analisa essas justificativas do contribuinte sob a premissa de que isso só pode ser feito depois de uma DCTF retificadora. Então, eu acho que se a gente analisar sob essa ótica o litígio, a resposta seria, olha, não deve ser exigido DCTF retificadora para análise dos documentos. Eu posso fazer a construção nesse sentido no voto, se ficar mais confortável a decisão para vocês. Até ele, para ilustrar, né, já assim, fazendo a intervenção, até pela própria orientação da Receita nesse sentido, que justamente fala quando não há possibilidade do sujeito passivo retificar a DCTF, porque a IN 1110 ela traz os requisitos da impossibilidade do sujeito passivo retificar a DCTF. Muitas vezes ele tenta e não consegue. E a própria Receita diz que não impede que o crédito informado no PERDECOMP não decaído seja comprovado por outros meios. Então, ao parecer, assim, né, é uma orientação no parecer normativo 2 de 2015, que trata de DCTF. Então, talvez aí para clarear os debates, a título de ilustração, eu trago aqui a lume o parecer. Pode falar, Matheusinho. Eu persisto na dúvida quanto ao alcance da decisão. Não consegui compreender o alcance que está se propondo a ser dado né, pelo colegiado. Porque uma coisa é a retificação, volto a insistir, outra coisa é a própria emissão de uma DCTF, porque ali não é caso de retificação, ele simplesmente diz, eu não declarei a compensação em DCTF. Aí é a questão, nós já vamos adentrar esse mérito e dizer, olha, prescinde da apresentação da DCTF a comprovação de uma estimativa compensada nos moldes da IN 73, essa decisão, se vai estar abarcada ou não por essa proposta da relatora, essa é a minha dúvida. Pode falar, Edeli. Eu vou dizer que a falta de retificação de DCTF não pode ser invocada de forma priorística e genérica para deixar de apresentar as provas que eventualmente corroborariam o crédito da contribuinte. Por isso, restituo ao colegiado para que ele aprecie. Posso colocar uma ressalva, isso não significa que ele deva aceitar as compensações, ainda que o colegiado ressalva, né, que isso não significa que ele deva necessariamente aceitar as antecipações, ainda que não informadas em DCTF. Né, o colegiado ACO fará os seus juízos sobre a prova e a legislação de regência.
a partir do momento em que prosseguir na análise dessa prova. Eu acho que a gente não deve antecipar esse juízo aqui. Ele se negou a apreciar a prova, porque a DCTF não foi retificada. É de forma genérica, não é por entender que uma estimativa compensada tem como requisito de validade a informação em DCTF. Não é isso que a gente está decidindo. Ele simplesmente se recusou a apreciar uma prova demandada pela DRJ, porque a DCTF não foi retificada, e aí vou colocar as referências que a doutora Andréa mencionou, de que a retificação certamente já nem era mais possível nesse momento, e que ela não pode ser invocada de forma principiológica para não apreciar uma prova, qualquer que seja a prova. A partir daí, você superada essa dificuldade, o colégio volta para o colegiado ACO e ele decide se essa prova é suficiente ou não para validar o saldo negativo, podendo, inclusive, concluir que a DCTF era requisito essencial no caso. Ok. Só não quero dirigir nem a favor nem contra. Quero dizer que o colegiado ACO é livre para decidir acerca desse aspecto. Ok, conselheiro. Alguém mais quer falar? Podemos iniciar a votação? Então, vamos lá. Doutora Lívia, como vota? Não ouvi. Acompanho o relator integralmente. Obrigada. Doutor Fernando, como vota? Relatora, presidente. Doutor Tozelli? Acompanho. Doutor Matosinho? Acompanho, com esses acréscimos aí que a relatora propõe. Doutor Alexandre? Também acompanho. Doutor Caio? Com a relatora. Eu também, então conhecido por unanimidade, dar provimento parcial por unanimidade com retorno ao colegiado ACO, ok? Então, passando agora para o número 40 e 41. São iguais, doutor Caio? TSN, recorrente Fazenda Nacional, interessado TSN, transmissora Sudeste Nordeste SA. Sou eu, relator, presidente. Fernando, desculpa. Conselheiro Fernando, não sei porque que eu falei doutor Caio. Conselheiro Fernando. Eles são muito parecidos. Tem uma pequena diferença entre os dois, mas que eu acho que não vai ser relevante para julgar, não. Sim, para dizer. Posso iniciar o relato, presidente? Então, pode sim. Na verdade, os dois casos aqui, eles dizem respeito a cancelamento de débito, em especial, tá? Os dois processos. Então, nós temos o 40, o 40, vamos lá, era de 2003 o processo, o suposto crédito, tá? A autoridade fiscal não reconheceu o crédito, disse que o contribuinte tinha IRPJ a pagar. Tá? O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e pediu para cancelar tanto o PER quanto a DECOM. Olha, nem o crédito eu tenho, nem o débito existe. Né? Aqui tem uma peculiaridade, para vocês imaginarem o débito que ele pretendia compensar, é imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras. Assim, tinha do próprio período de apuração. Né? A DRJ simplesmente ela disse, olha, matéria nova não integra LID, compensação não é matéria aqui para a gente, você quer alterar o crédito, você não pode, e simplesmente não foi adiante. Tá? Lá diz assim, eventual pedido de retificação ou cancelamento de DECOMP não pode ser apreciado nesse momento processual, na qual já foi denegada a compensação. Tal análise não se insere no rol de competência da delegacia de julgamento. É quase um não conhecimento, tá? Assim, ela diz que conhece, mas não entra no mérito que diz que é a competência deles. O contribuinte interpôs recurso voluntário, ele explica que se equivocou, né? Ele falou, eu transmiti errado, tanto o crédito quanto o débito não existem, inclusive ele achou que ele tinha que fazer uma decomp para usar o fonte de aplicação financeira, ele diz, olha, isso aqui já estava na DIPJ informado. Tá?
peculiaridade, né? O acórdão recorrido, que é o 14.01.003.772, ele proveu o recurso para cancelar o débito. Ele entrou nesse mérito. Ele conheceu do recurso e foi no mérito e disse, olha, esse débito não existe, então a gente está cancelando. Né? E eles concluem, então, dar provimento ao recurso para cancelar a exigência resultante da não homologação da DECOM. Tá? Esse processo foi para a PFN, tá? Existe uma questãozinha aqui do prazo do recurso, tá? Aqui o processo foi encaminhado à PFN, e aqueles 10 dias, os 30 dias para a contagem do prazo, para a PFN ser considerada cientificada, caía no sábado, né? Então, eu entendia que a contagem do prazo, então, o prazo, eu considero a intimação para fins de contagem de prazo feito na segunda-feira, que era o dia 2, tá? Então, o início da contagem seria na terça, dia 3. E justamente o que acontece, que os 15 dias da 17/12/2019, que foi a data que a PFN interpôs o recurso. Tá? Eu não coloquei aqui porque eu achei desnecessário. Se alguém discordar aqui, a PFN ainda tem um argumento que ela disse, olha, eu tentei movimentar esse processo antes para o CARF, né? Mas não consegui porque tinha vencido o CIEF dos procuradores. Eles colam a tela lá do CIEF. Inclusive, é interessante que eu vi que o recurso foi interposto no final de semana. Né? O procurador, ele juntou o acórdão no final de semana, mas tudo isso é desnecessário se vocês concordarem comigo que os 10 dias de prazo caía, os 30 dias da intimação feita caía no sábado, então eu considero a intimação feita na segunda-feira e o prazo inicia na terça, e daí os 15 dias dá exatamente a data que foi movimentado por CARF. Eu não coloquei os outros, mas só bem da transparência para vocês saberem. O que acontece aqui, pessoal? A PFN indica como paradigma, vai acontecer nos dois processos, tá? Ela indica como paradigma processos do próprio contribuinte na mesma situação, tá? Em que não se conheceu do recurso voluntário. Então, o recurso da PFN se limita simplesmente à competência do CARF. Só um minutinho, pessoal. Estão me ouvindo? Sim? A PFN só discute a competência, então, do CARF para adentrar nesse tema de cancelamento de decomp, né, e em especial aí a questão do débito, tá? O contribuinte foi cientificado do acórdão, do recurso especial, dos páginas de admissibilidade. Ele entende que o recurso não deve ser conhecido da PFN, em razão de ausência de indicação de legislação tributária interpretada de forma divergente, e a ausência de realização de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Tá? No mérito, requer a confirmação da decisão recorrida. Eu analiso aqui os argumentos do contribuinte, né? Relação à suposta ausência de indicação de legislação tributária, que seria interpretada de forma divergente, não lhe assiste razão, consta expressamente folha 272 do recurso da PFN, dizendo, portanto, a divergência jurisprudencial no que toca à interpretação do artigo 170 do CTN 74 da Lei 9.430 é indicado. Aí eu cito o manual de admissibilidade aqui, que de qualquer forma, se a matéria fosse clara, não seria problema de falta de indicação dessa legislação. No que diz respeito à falta de pretensa, falta de cotejamento, de antemão, se esclarece que, ao contrário do afirmado pelo contribuinte, não se exige o cotejo. Tá? Eu falo que, de qualquer forma, a PFN aqui transcreve, e até destaca alguma parte em cores, né, qual o trecho da decisão recorrida e qual o paradigma, né, dos dois paradigmas tratavam sobre a matéria. Então, eu estou conhecendo do recurso. No que diz respeito ao mérito, né? Então, eu cito aqui que essa primeira turma
no acordo 9101004767, né, já afirmou o entendimento de que é possível o contribuinte discutir a existência do débito confessado em DECOMP, sendo que após a intimação do sujeito passivo para se manifestar sobre as informações prestadas nessa declaração, competirá às instâncias julgadoras apreciar o seu pleito, desde que haja essa provocação nos recursos administrativos eventualmente interpostos, né? E eu cito o fato de que esse precedente citado reformou justamente um dos paradigmas indicados pela PFN. Tá? Então, o voto aí é da conselheira Edeli, acho que também boa parte dos fundamentos estavam naquele voto do Toselli que a gente acabou não conhecendo, né? Então, eu transcrevo aqui os fundamentos, não sei se todos já o conhecem, né? Mas, em resumo, é que haveria, sim, a possibilidade de se discutir a existência do débito no contencioso administrativo, né? Então, são citados aí vários dispositivos, o voto é muito bem fundamentado, como sempre, né, da conselheira Edeli. Estou os transcrevendo aqui. Qual a diferença, esse aqui, em relação ao nosso paradigma, o nosso precedente da Edeli e o caso concreto, né? Lá naquele processo, nesse precedente que eu citei, a gente determinou o retorno para a DRJ, né? Porque era um recurso do contribuinte, e nesse caso, na manifestação de inconformidade que tinha sido apontado isso. Né? No nosso caso aqui tem uma diferença. Então, conforme se observa no precedente citado, esse colegiado determinou o retorno dos autos da DRJ para exame das alegações do contribuinte, já manejadas em sede de manifestação de inconformidade, né, quanto ao cancelamento da DECOMP. No caso concreto, contudo, embora a turma julgadora de primeira instância também não tenha analisado o pedido do contribuinte em face de suposta incompetência para tanto, o colegiado da CO adentrou no mérito do pedido do contribuinte, não para cancelar a DECOMP, mas para, com os mesmos efeitos pretendidos pelo contribuinte, cancelar a cobrança do débito indevidamente informado em DECOMP. No caso concreto, contudo, a PFN somente se limitou, tanto em sede de conhecimento quanto do mérito do seu recurso especial, a questionar a competência da turma ordinária para conhecer do recurso voluntário no que diz respeito à análise do débito declarado em DECOMP, né, de restabelecimento da decisão de primeira instância. Desse modo, além de a matéria não ter sido devolvida a esse colegiado, não havendo questionamento quanto à extensão dessa análise de mérito, né, tampouco quanto ao alcance do retorno dos autos, a DRJ, a unidade de origem, né, concluo que cumpre esse colegiado tão somente negar provimento ao apelo fazendário. Então, nesse caso aqui, eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso da PFN, porque ela se limita a dizer que a turma não era competente. Né? Então, é esse o meu voto, presidente. Posso proceder à leitura ali do voto da conselheira Edeli, né? Mas se me permitirem terminar por aqui, abrir os debates, eu acho que é possível. Ok. Conselheira Edeli, está preparada para votar? Esse caso ele é diferente dos demais que julgamos hoje, porque, especialmente no caso do conselheiro Toselli, e no posterior também, que foi da sua relatoria, né, Andréia? O que a gente tem nesses dois casos anteriores é a delegacia dizendo, olha, essa compensação aqui, numa ela foi duplicada, né, já estava em papel e você apresentou em DECOMP, e a compensação, mas entende a compensação só como para glosar o crédito e não desconstituir o débito, quer dizer, estavam os dois duplicados, né, supostamente, mas se promove a não homologação e cobrança. No caso do Toselli, a compensação se diz, não, essa compensação não precisa ser mediante DECOMP, isso aqui é escritural. Ele disse, ok, então, escrituralmente já está liquidado o meu débito, né? Então, nos dois casos anteriores, numa visão parcial, né, dando consequência parcial à desnecessidade de DECOMP, se promove a não homologação e se cobra o débito, né? Nesse caso aqui, eu não cheguei no detalhe, mas no que eu julguei, né, no anterior, eu imagino que seja a mesma coisa, o contribuinte
encontrou um crédito e resolveu liquidar um débito. Né? Não tem conexão entre eles. E a delegacia nega, não reconhece o crédito e cobra o débito normalmente. Não homologação e cobra-se o débito. Quando ele vai se defender, ele diz, olha, esse crédito eu não tinha mesmo, mas esse débito eu também não tenho. Né? E aí vem a discussão, olha, você está reconhecendo o motivo da não homologação, então não há litígio aqui a ser discutido. Né? Você tem que cancelar essa decomp, então, se não tem crédito nem débito, e eu não sou competente para analisar o cancelamento, né? Por isso o voto ele é estruturado exclusivamente em torno da competência de julgamento, né? Para dizer que as instruções normativas que demandam o cancelamento da decomp, ela passa a ser inaplicável nessa circunstância em que a decomp já está não homologada, não é mais possível o não cancelamento, então, não é por isso que não é nessas circunstâncias que vai se imputar ao sujeito passivo essa obrigação. O voto em cima do que dispõe o artigo 74 da 9430, né, que permite a manifestação de inconformidade contra o ato de não homologação, que eu reputo complexo, porque a não homologação ela pode decorrer tanto da inexistência do crédito quanto da impossibilidade de cobrança do débito, e a possibilidade de recurso vem de forma genérica, né, contra o ato de não homologação. Então, para se defender de uma cobrança resultante de um ato de não homologação, o contribuinte tem à sua disposição a manifestação de inconformidade. Então, não vejo como dizer, a partir do artigo 74 da 9430, que a manifestação de conformidade está limitada à discussão do direito creditório. Né? Entendo que também o recurso é possível para se contrapor a uma cobrança resultante de uma não homologação. Então, você pode discutir tanto o crédito quanto o débito, e normalmente se discute com tranquilidade erros na indicação de débitos, né? Como, por exemplo, o direito creditório foi insuficiente porque lá no meio tem um débito duplicado. Então, normalmente essa discussão vem no bojo, ou porque, quando discutimos denúncias espontâneas, estamos discutindo o quê? O débito, né? O acréscimo de multa e juros no débito compensado, né? Então, em vários momentos, o contencioso administrativo se debruça em relação a objeções do sujeito passivo quanto ao débito compensado, mas numa situação dessa em que a discussão é exclusivamente a inexistência do único débito, aí se nega a competência. Eu não consigo ver na legislação como negar a competência de julgamento nesses casos, né? Por isso o voto aí adotado pelo Fernando, que eu acompanho. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho integralmente o voto do doutor Fernando, e, inclusive, às vezes, ao não homologar a compensação, há glosa de despesas e aumento do débito, e aí ninguém discute. Então, fala, seu débito não é 100, é 200, porque eu te gloso aqui umas despesas, e usa a decomp, inclusive, para cobrar débito que nem... Então, assim, e aí pode, mas agora não... Essa extensão eu acho até demais, mas, enfim, não está em discussão aqui nos autos. Mas, inclusive, para isso é utilizado, e nesse caso, a própria delegacia faz isso. Então, analisar a incompetência só porque foi o único pedido não faz sentido. Acompanha integralmente o relator. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Matosinho. Presidente, essa discussão a gente foi evoluindo na nossa turma. Primeiro, havia uma restrição grande, só nos casos assim, de evidente erro de fato que a gente estava admitindo. Por último, recentemente, acho que uns 3 ou 4 meses atrás, o Paulo Henrique fez um voto, até baseado, acho que, numa decisão da Câmara Superior, no sentido de admitir essa possibilidade de discussão do débito. Né? É verdade que certos erros, ele não poderia mais retificar a declaração, mas ele poderia pedir uma revisão de ofício desse débito, como um débito
mal confessado, né? Isso, até em débito escrito endividativo, o contribuinte consegue atravessar petições e comprova que aquele débito é inexistente. Mas, tendo em vista o conjunto realmente da compensação que envolve um débito e um crédito e todas as circunstâncias, eu acho que resolve-se mais adequadamente logo no processo administrativo fiscal do que devolver essa bola para uma revisão de ofício da unidade. Então, havendo elementos, né, é claro, para reconhecer o indébito confessado por meio da decompra, acho que é o caso de cancelamento. Então, acompanho o relator. Ok. Conselheiro Alexandre, vota? Também acompanho o relator, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Como relator. Ok. Eu tenho acompanhado nesses casos pelas conclusões, porque tenho a minha fundamentação própria, mas nesse caso específico, eu concordo com o conselheiro relator e voto, então, com o relator. Então, conhecimento por unanimidade, negado provimento por unanimidade. O 41, conselheiro Fernando. Vamos lá, então. O 41, ele tem duas peculiaridades, né? Um é que o contribuinte alega, assim, basicamente a mesma coisa de outro trimestre, mas ele alega aqui duas coisas, né? Quer dizer, ele alega algo importante. Ele fala, olha, eu quero que cancele só a decomp, porque o PER, eu me equivoquei e realmente depois eu fiz recolhimentos. Então, ele tinha pedido saldo negativo, e aí ele pede para transformar em pagamento indevido. Tá? Mas esse primeiro tema não nos foi devolvido, tá? Porque o que acontece? A turma ordinária que julgou esse processo, ele fez duas coisas. Ó. Em relação à alteração do crédito, de saldo negativo para pagamento indevido, eu não aceito. Eles não aceitaram, eles negaram provimento ao recurso do contribuinte nesse ponto e o contribuinte não recorreu. Então, a gente não precisa se preocupar, né? Em relação ao débito, é a mesma discussão que a gente tem aqui, que a gente discutiu no 40. Igualzinho, só que de outro trimestre. Só que aqui a turma ordinária do acórdão recorrido aqui que analisou, ela deu o provimento parcial. Ao invés de entrar no mérito, como foi no item 40, no acórdão recorrido do item 40, no item 41, a turma disse, olha, aparta e devolve para a unidade de origem, para que a unidade de origem analise esse pedido de cancelamento que é da competência deles. Tá? Digamos que se o contribuinte discutisse, ou se tivesse uma discussão da PFN sobre o alcance dessa devolução, a gente também poderia se debruçar. Mas, no nosso caso, o que acaba acontecendo? Nesse caso aqui, a PFN, novamente, ela recorre, mas recorre somente sobre a competência da turma ordinária para conhecer do recurso voluntário sobre o tema. Então, ela entende, olha, a turma ordinária não poderia ter conhecido esse recurso e mandado devolver para DRF, para nada, né? Ela deveria não ter conhecido do recurso porque não tem competência para analisar esta matéria. Então, basicamente, presidente, a diferença é só essa. Deixa eu só vir aqui no final do meu voto. Então, é igualzinho, tá? Mas entendo também que, como a PFN somente se limitou a discutir a competência, tanto quanto ao conhecimento, quanto ao mérito, ela não discute a extensão disso, que eu também estou votando aqui por negar provimento. Que só sobrou a parte da decompra para a gente, a alteração de crédito do contribuinte não recorreu, e o que sobrou para a gente é o cancelamento do débito, né, que a decisão recorrida falou, olha, volta para a DRF. Acho que, quanto a isso, quanto ao alcance, a Procuradoria não se manifestou. Ela só disse que a turma era incompetente. Eu estou encaminhando, feitas esses pequenos esclarecimentos sobre os pontos específicos, eu encaminho, eu voto no mesmo sentido do anterior, de conhecer do recurso, mas negar provimento. Ok, conselheira Edelia.
Nada, que eu estou com a mesma impressão de não conhecimento do caso do Tozelli, porque, embora tenha sido usada a expressão dar provimento parcial para apartar, o pedido de cancelamento não foi apreciado. Né? Agora eu ia voltar aqui nos fundamentos. Ele não foi apreciado, né? Só que foi conhecido, né? Nesse caso. Então, a gente só não está num problema de termos, porque não apreciado não é não conhecido? Não sei, não sei. Podemos até pensar sobre esse aspecto, mas me parece aqui que pouco importa para a PFN isso. Ela só diz, não tem competência nem para devolver para a turma, nem para devolver para a DRF. O contribuinte não recorreu? Não, o contribuinte não recorreu. Entendeu, né? O que a PFN só diz é o seguinte: a turma não deveria ter conhecido. Deixa passar batido. E a turma conheceu, mas ela conheceu para dizer, olha, isso aqui tem que voltar lá para a unidade de origem. Eu acho que, nesse caso, eu não sei se ele não é um pouquinho diferente do Tozelli. Porque, nesse caso, o que a PFN pede é para simplesmente ignora. Não conhece e ninguém fala nada sobre o assunto. Não sei. Teria que para pensar. Não tinha pensado sobre esse aspecto antes. Mas Sabe eu o acho... que acontece? O acórdão aqui, ele está adotando o posicionamento do André, né, que era divergente aqui na turma. O André que me pediu para tirar como paradigma aquele posicionamento do Flávio, falou porque a divergência não é quanto à autoridade competente para conhecer, não é quanto à necessidade do pedido de cancelamento de decomp vir antes apesar da discussão ser quanto a pedido de cancelamento, a questão é quem é que aprecia isso. Então, essa invocação aqui da decisão do acórdão do André, né, com esse histórico do posicionamento do Flávio, que foi o paradigma no acórdão do Tozelli, eu me sinto mais confortável abrindo divergência para não conhecer, entendendo que a convergência entre os acórdãos, que nessa linha de apartar para que seja apreciado pela unidade de jurisdição, está alinhado com o paradigma que foi admitido aqui, que agiu da mesma forma, né? Não conheceu por não ser competente, né? Pelo menos o 3401. Só precisaria confirmar nesses paradigmas aqui. O primeiro vai para a RFB e o segundo, a gente já passou por esse paradigma aqui. Quando foi? Eu vejo que nesse caso aqui, veja só, lá no primeiro, bom, talvez não seja tão diferente, mas nesse caso aqui, digamos, se o contribuinte, né, não tivesse recorrido, ou se a turma do acórdão recorrido não tivesse conhecido desse recurso, ninguém nunca mais ia analisar, porque aí não teria sido falado nada. Volta lá para a unidade para analisar como se fosse decomp. Eu acho que essa é uma diferença. Se ele não determinar que volte e analise como cancelamento da decomp, não ia ser analisado. Se ele não conhecesse, aquele processo ia parar e
Se a DRF quisesse analisar como revisão de ofício, assim eu faria, né? Mas nesse caso, ele determinou para que fosse analisado como um pedido de cancelamento. Se ele não conhecesse, os efeitos seriam outros, né? Aí, se a DRF quisesse olhar, olhava. Se não quisesse olhar, não iria olhar. Mas Isso, você está chegando próximo da dificuldade que o Tozelli mencionou no caso dele, né? Alguma dúvida ali quanto a já cobrar direto sem olhar o pedido, né? mas lá o recurso era do contribuinte, né? Nesse caso aqui, o recurso é da PFN, que pede para cancelar aquela determinação. Mas tranquilo. Eu acho que não tem que discutir, né, a questão dessa competência, dessa forma, né, que foi adotada aqui, se a consequência, acho que só houve um erro, eu reputo como erro, né, de técnica aqui de redação do dispositivo, mas a consequência foi não conhecer, e aí eu continuo vendo convergência entre os acordos. Olha, eu vou manter a minha ressalva de conhecimento, Fernando. Não, tranquilo, eu só vou esclarecer aqui. Nesse caso, foi dado provimento parcial ao recurso. Tem. Que justamente foi só nesse ponto que o contribuinte levou algo, né? Mas tudo bem. Mas foi para apartar dos presentes autos o pedido de cancelamento da perda de compra para que a delegacia aprecie. Então, eu vou manter a convergência com os recorridos, apesar da técnica de redação aqui dos dispositivos diferenciados. Ok. No mérito, eu acompanho. Então, abriu a divergência para o não conhecimento. Então, vamos votar o não conhecimento, que o mérito já está aí, já exposto pelo conselheiro. Conselheira Lívia, como vota o conhecimento? Para a gente avançar. Sempre que eu fico em dúvida e acho duas leituras do paradigma possíveis, e não né? A diferença é uma coisa, eu leio o paradigma e acho que é isso, e você acha que é diferente. Aí nós temos duas leituras. Mas se eu tenho a percepção de que as duas leituras são possíveis por uma dúvida da própria redação do paradigma, eu prefiro conhecer do recurso, porque eu acho que as duas leituras são igualmente válidas, não é que elas são excludentes, né? Elas são igualmente válidas, e a função da Câmara Superior é solucionar a divergência de jurisprudência, de interpretação. Então, acho que na dúvida, nesse tipo de dúvida, não na dúvida objetiva, nesse tipo de dúvida em que a leitura comporta duas interpretações igualmente possíveis para a mesma pessoa, sobre a mesma ótica, eu conheço. Então, nessa perspectiva, eu acompanho o relator. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Presidente, eu acompanho o relator. Conselheiro Matosinho, como vota? Conhecimento. Nós não conhecimento. Sim, eu vou acompanhar a divergência dele também. Acho que não houve pronunciamento aí, de fato, nessa matéria que conduz à divergência. Conselheira Edeli, pode falar. Fiquei pensando agora como é que a gente julga esse mérito, Fernando. O recurso é da Fazenda. Não, o que eu estou negando, porque é isso que eu estou chamando a atenção. A Fazenda, ela só está alegando que não tinha competência, não podia conhecer do recurso. E eu acho que podia conhecer do recurso, porque nos outros eles conheceram. E eu estou negando provimento porque vai voltar para a unidade de origem. E é um provimento inútil para a Procuradoria, porque se eu disser que o CARF era competente para conhecer, eu vou estar exarando uma decisão contraditória com o que o colegiado deu. Eu vou negar provimento ao recurso da Fazenda, mas eu vou dizer que o colegiado decidiu errado, porque ele decidiu por apartar.
Não, o que a gente teria Então, que fazer eu não posso prejudicar a Fazenda e reformar o acordo para determinar que o colegiado aprecie. Não pode. Posso fazer uma reformação em PEJs, então... A gente ia anular para dizer que não podia conhecer, ponto. E aí ia ficar no limbo um pedido de cancelamento, se a unidade quisesse olhar, ela olharia. Mas a gente simplesmente... O que a PFN pede é anula a decisão por incompetência da turma ordinária. É só isso que ela pede. Gente, mas se a gente anular e mandar decidir de novo com esse voto da TSN, aí é que eles vão apreciar o pedido de cancelamento mesmo. Aí indiretamente é impejos. Né? Então, vamos tocar. Não, já manifestei meu compromisso aqui. Isso. Vamos lá, conselheiro Alexandre, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro Caio. Não obstante, no voto do Toselli, eu também ter entendido que não era o caso de conhecimento pela ausência de uma divergência, né, em face da convergência, eu acho que o Fernando muito bem alertou que o recorrido aqui ele é diferente no conteúdo decisório e na determinação. Então, eu entendo que, nesse caso, eu não vou estar sendo contraditório acompanhando o relator para conhecer. Então, presidente, eu acompanho para conhecer. Ok. Conselheiros, com todas as vênias ao relator, eu peço vista do processo, tá? Para estudar melhor o assunto, até para trazer na próxima sessão tudo mais construído aqui da minha parte, tá bom? Então, Isaías, gravação, pode interromper, por favor. É convertido